Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando a nossa live da semana, Insights da Nutri. Hoje a gente vai falar sobre Me Formei em Nutrição e Agora, que é uma live mais voltada aí para recém-formados, para estudantes de nutrição em geral, para profissionais que estão começando a carreira, para entender, né, como é que se insere no mercado e tudo mais, tá? Então, desejo uma ótima noite para todos. E, bom, se você é recém-formado, se você tá naqueles últimos semestres, enfim, aproveita para anotar aí as informações que são necessárias para você começar a fazer os seus atendimentos, tá? Então, a gente vai focar mais na parte de atendimento nutricional e também, né, enviar currículo, essas coisas e tudo mais, mas não na parte, por exemplo, da nutrição, de outras áreas aí que eu já não atuo mais, tá? Então, bora falar aí sobre Me Formei em Nutrição e Agora. Então, assim, se você tiver colegas, se você tiver alguém que você conhece que fez nutrição, já convida ele para a live, para que eles não fiquem tão perdidos, tão ansiosos quando se formam, tá? Vanilba tá aí, obrigada pelos parabéns. Agradeço também, pessoal, pelos parabéns, pelo carinho de vocês em relação à minha gravidez. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Para quem não me conhece ainda, eu sou professora, sou nutricionista Marlene Rocha, sou docente tanto de graduação quanto de pós-graduação, nas áreas aí de nutrição clínica, nutrição estética, e tenho meu próprio curso aí de nutrição estética, faço atendimento de pacientes com queixas dermatológicas, com queixas estéticas e tudo mais, tá? Bom, pessoal, pra gente não demorar muito, pra gente não ficar enrolando, nem nada disso, vamos direto ao ponto. Quando você se forma, você tem que ter o seu número de CRN, né? Então, você tem que ter um registro no Conselho Regional de Nutricionistas. E aí, dependendo do seu estado, esse conselho vai mudar, tá bom? Então, eu peguei algumas informações do meu conselho, que é o Conselho de São Paulo. Mas pode ser que algumas dessas informações aí difiram do conselho da região de vocês, tá? Então, assim, quando a gente tá, pra se formar, a gente faz uma palestra, talvez aí vocês já fizeram ou estão marcando essa palestra, com o próprio CRN, e a gente precisa enviar para o CRN documentos, para a gente ter o nosso registro, porque assim, a gente não pode começar a atender se você não está inscrito no Conselho Regional de Nutricionistas. Porque se você faz isso, o que pode acontecer? Podem te denunciar, você pode ser denunciado por estar exercendo ilegalmente a profissão, tá bom? Então, vai começar a atender, vou falar dessas primeiras burocracias. Vai começar a atender? Precisa do seu CRN, tá? Precisa do número do seu CRN e tá tudo legalzinho lá no conselho, certo? Então, lá, como eu disse, no Conselho de São Paulo, esse sistema já tem sido online. No meu tempo não era, né? Então, no meu tempo eu tinha que ir lá no conselho, que era lá em São Paulo, lá na Faria Lima, levar os documentos, etc e tal. Agora não, agora eles fazem tudo online, você envia seus documentos, tudo nesse sistema, e eles te mandam o número, né, depois mandam a carteirinha, enfim, que aí você pode escolher, tem dois jeitos de ser essa carteirinha, né, o seu conselho. Você pode ter a carteirinha provisória ou ela já definitiva. O que difere de uma definitiva e de uma provisória? A provisória dura só 2 anos. Então, assim, tirou a carteirinha provisória, ela só tá durando 2 anos. Mas é mais voltada para quem ainda, por exemplo, quando a gente se forma, não necessariamente a gente já vai sair com um diploma, tá? Muitas vezes a gente vai sair com um certificado, uma declaração de conclusão do curso,
porque demora do Ministério da Educação fazer o diploma e tudo mais, tá? Para fazer esse registro no MEC. Se você se formar e já, por exemplo, me formei em dezembro, em janeiro eu já quero dar a entrada lá no meu CRN, né? Depois da minha colação. Pode ser que você caia nisso. A faculdade te dê só uma declaração que você concluiu o curso, ou apenas um certificado e não um diploma em si. Se for esse caso, o CRN ele vai te dar uma inscrição provisória, tá bom? E se não, se você esperar um pouco mais, ou se a sua faculdade for rápida nesse registro do MEC, você já pode pedir a inscrição definitiva, que aí é a validade indeterminada. Então, tirou o CRN, vai lá, fica o tempo que você quiser, até você dar baixa, até você cancelar, ou enfim, para a vida toda. Que, por exemplo, foi o meu caso. Eu tirei lá, né, em 2012, depois da provisória, porque saiu só a conclusão, o certificado de conclusão. Depois eu fiz a definitiva e nunca mais eu mexi na minha carteirinha nem nada, tá bom? Deixa eu ver aqui, já deu entrada no CRN1, ótimo, só tá esperando. É isso mesmo, gente, a gente dá a entrada e fica lá esperando um pouquinho enquanto esse registro sai. Tá? Então, primeira coisa, ter o seu CRN depois que você se forma. Por que eu falo que é a primeira coisa? Porque não adianta a gente ficar mandando currículo e aí vai que passa numa entrevista e tudo mais. A primeira coisa que eles vão pedir é se você tem inscrição ativa no CRN, tá? Então, cuidado com isso. Às vezes tem gente que é barrado, vai bem nos currículos e tal, vai selecionado e tudo mais. Aí chega lá para ser contratado mesmo, não é contratado ainda, porque não tem CRN, tem gente que nem deu entrada ainda, porque fica esperando, né, esperando ter o trabalho para ir tirar o CRN. Cuidado com isso. Bom, e outra coisa assim, eu quero fazer atendimentos. Por que é importante eu já ter o meu registro no CRN? Porque assim, gente, você precisa fazer o seu marketing. Então, assim, se você não tem número do CRN, como é que você vai fazer cartão de visita? Como é que você vai mostrar para o seu paciente que você atende realmente, tá? Então, cuidado. Gabi, tô esperando 2 anos, nunca ficou disponível retirada. Usa somente declaração digital. Putz. Aí é complicado, hein, Gabi? É melhor entrar em contato, porque, olha, às vezes eles demoram. E aí teve pandemia também, eu vi que deu uma demorada, atrasada em muita coisa, né? Nessas partes aí, mais dos conselhos e tudo mais, tá? Então, assim, primeira burocracia que tem que fazer é isso, certo? CRN. E aí, assim, chegou a carteirinha linda, maravilhosa, a gente fica tão feliz quando chega essa carteirinha, né? Porque é uma carteirinha também que a gente pode usar como uma carteira de habilitação, né? Então, você pode usar ela como documento para te identificar e tudo mais também. Então, assim, logo depois que você recebe, começa a fazer. O seu segundo passo é o quê? Depois que você se formar, quero atender. Fazer os seus próprios materiais, que são esses que eu comentei com vocês. Eu vou atender, então precisa fazer cartão de visita? Eu acho bem interessante que vocês façam cartão de visita. Eu sei que tem muita gente que não... nossa, mas cartão de visita ninguém mais usa, ninguém mais tem, não sei o que e tudo mais. Mas cartão de visita, gente, é um ótimo jeito de você deixar o seu cartão de visita onde? Academia, eu, por exemplo, trabalho com estética. Salão, né? Cabeleireiros, manicure, micropigmentação. Vai lá, olha, então, posso deixar meu cartãozinho aqui de visitas e tal? Prédios comerciais e tudo mais. Então, é um jeito fácil de você já fazer a sua divulgação. Outras coisas que vocês precisam ter antes de começar a atender. Fichas, né? Então, a gente tem a ficha de avaliação nutricional, a gente tem a ficha de avaliação antropométrica, que sempre, por exemplo, o que eu acabo fazendo quando eu faço antropometria é o seguinte: eu tenho a minha e eu dou uma para o paciente. E por que eu dou uma para o paciente logo depois? Porque como é que eu posso falar?
o paciente muitas vezes, ele já fica tão nessa coisa tipo, ai, nossa, eu quero saber como eu estou, como é que tá meu peso, como é que tá a minha porcentagem de gordura, como é que tá a minha massa muscular e tudo mais, que ele fica ansioso. Então, eu já dou um pra ele levar pra casa, ou levar lá pra academia dele, ou levar pro personal dele. Então, já tá lá meu nome, já tá. Essa ficha já vem com meu nome, tá o endereço, tá meu CRN, tudo bonitinho para ele. Então, ficha de anamnese, ficha de avaliação antropométrica que precisa ter. Eu falo muito de lâminas, né? O que são essas lâminas? São materiais que vão te ajudar na sua consulta. Então, assim, eu preciso explicar para o paciente como que ele monta um prato saudável. Às vezes, você não tem dinheiro para montar, né? Tem gente que leva aquelas peças de mentira, assim, para explicar para o paciente, mas elas são um pouco caras, e quando a gente está no começo da carreira, é difícil ficar comprando coisa, né? Então, a gente tem que dividir bem o orçamento. Então, às vezes, você pode levar impresso e mostrar para o paciente, olha, monto o plano alimentar desse jeito. Eu, por exemplo, trabalho com estética, então a gente tem lâminas para ver sinais de unhas facilmente, porque não necessariamente a gente lembra de tudo numa hora de uma consulta. Então, essas lâminas que a gente fala são materiais que vão ajudar vocês na educação nutricional, na avaliação nutricional. Então, é sempre interessante, o que eu acho legal é, por exemplo, vou começar a atender. Dá uma procurada no Google, materiais para nutricionistas, que aí vocês vão ter uma ideia do que pode ser interessante para o nicho de vocês ou o que não pode ser, o que é desnecessário. Por exemplo, eu não atendo criança, então, para que eu vou comprar lâminas de nutrição materno-infantil? Para mim não tem necessidade. E eu tenho mais necessidade da parte clínica e estética. Tá? Então, observem esses materiais aí para vocês comprarem, ou se vocês tiverem facilidade, faz vocês mesmos. Eu tenho várias lâminas que eu mesma fiz, né? Então, a gente tem editor de imagem, quem tem mais facilidade, quem gosta de trabalhar com isso, acaba fazendo e tudo mais, tá? Então, tem esses materiais, que eu digo que são mais para atendimento, além de materiais físicos. Então, assim, quero atender, o que eu preciso? O essencial, não tenho muito dinheiro, tô quebrado, acabei de me formar, e as estudantes é tudo, né, não tem dinheiro mesmo, e é normal. O que a gente precisa realmente? Uma balança, se você vai fazer os atendimentos, né, em algum local. Fita métrica também, que você pode usar essa fita métrica para medir a altura do seu paciente também, se você colar lá na parede bonitinha, né? Além disso, um adipômetro bom, tá ok. São os seus materiais que você precisa. Você não precisa nesse início, gente, vou investir uma grana aqui num ultrassom, vou comprar uma bioimpedância super top e tal. Nesse começo, gente, espera quanto a isso, tá? Deem uma aguardada para você ver, para você se estabilizar, enfim, então é o que precisa de material físico mesmo, em relação a isso. Então, uma mochila que você vai levar isso, balança, etc e tal, e os seus materiais impressos, enfim, as suas fichas e tudo mais, certo? Então, outro passo aí para vocês. Vamos supor que você quer atender por conta própria, que você não quer trabalhar para alguém, ou você tá achando difícil as vagas, você vai para entrevista e ninguém te chama, e etc e tal, enfim. Vamos supor que você quer atender por conta própria. É hora de você avaliar o quê? Vou fazer isso, consulta online, vou fazer isso home care, vou fazer isso alugando uma sala, né, em algum prédio comercial, alguma clínica, enfim. Vou ter a minha própria clínica, a minha própria sala, enfim, para atender. Então, vou comprar um local para fazer isso. Como que eu vou fazer? Então, vocês precisam, se formou, pensar sobre isso, tá? Então, o que eu fiz, por exemplo, era alugar por hora. Então, assim, eu me formei e tudo mais. Tinha alguns locais que me alugavam a hora. E aí, eu
depois eu via assim, uma hora custa tal, então vou alugar por 4, por 6 horas, por 8 horas. E para mim isso foi muito bom, por quê? Porque eu não tinha gasto com luz, não tinha gasto com o gás, com a água do local, nem nada disso. Então, era só mais o preço do aluguel mesmo, tá? Então, é isso que vocês precisam avaliar também, o que vale mais a pena. Vocês também podem fazer dos dois jeitos. Vou alugar local, mas vai ter dia na semana que eu vou atender só remoto. Só vou fazer os atendimentos online, tá? Então, isso é importante que vocês pensarem, refletirem, avaliarem, tudo mais. Natália, qual dipômetro é bom? Da Sunny. Da Sunny é bom. A gente tem... Eu gosto de duas marcas específicas de adipômetro. Da Sunny e da Sescorf, que é mais... Ele é um pouco mais científico, mas também é bem bom. E assim, gente, adipômetro... vocês podem investir um pouco mais, tá? Porque esses adipômetros muito baratinhos, né? Adipômetros elétricos e tal... eletrônicos, na verdade, eles não são tão, assim, bons, tá? Esses adipômetros, por exemplo, meu, tá durando a vida toda, né? Você faz a calibração e tudo mais, e ele fica bonitinho aí por muito tempo. Então, assim, vai comprar uma balança. Tentem ser sempre de marcas mais conhecidas, pra vocês não terem que ficar toda hora em manutenção de balança, uma balança quebra, e etc e tal. E a outra coisa, tentem também balança com capacidade de pelo menos aí 150, mas se vocês conseguirem mais, também, especialmente se você vai trabalhar com obesidade, tá? Porque aí você tem um grau aí, né, maior e tudo mais. Então, 150, 200, para não dar nenhum tipo de embaraçamento, constrangimento, nem para você, nem para o seu paciente, especialmente se você vai trabalhar com obesidade, certo? Então, em relação ao local, pessoal, o que é interessante de vocês observarem também? Faz uma seleção no Google de locais que fazem esse aluguel, ou locais que estão vendendo isso, uma clínica ou uma salinha para atendimento. Visita esses locais, verifica valor, se não está muito fora da curva, se tem estacionamento lá para o seu paciente ou não, aonde que fica. Sempre recomendo que fique em locais próximos, né? Então, assim, se tiver metrô, de ônibus, que a pessoa não seja muito afastado para não afastar o seu paciente de lá, tá? Então, observe em relação a isso, se é fácil de localizar, o que precisa pagar além do aluguel. Então, assim, vou alugar uma sala, só vai estar o aluguel incluso ou vai estar mais coisas também inclusas nisso? Para que vocês consigam achar a melhor opção. E aí foi o que eu falei. Eu não tenho dinheiro para fazer o aluguel, para alugar nada, nem comprar nada nesse momento. O que eu vou fazer? Você pode fazer consulta online e home care, né? Então, você pode atender na casa das pessoas. Muita gente faz isso e dá super certo, tá? Então, você pode fazer dos dois jeitos. Hoje, na minha época, a gente só tinha o modo de atender em casa, né? A domicílio, que é o home care. E você não necessariamente também, que às vezes as pessoas falam, mas home care é só para paciente que tá doente, ou para paciente idoso e tudo mais. Não, home care pode ser para qualquer perfil de paciente e tal. E no home care você ainda pode acrescentar o serviço de personal diet, de você ir lá, ver lá como é que é a dispensa desse paciente, arrumar, deixar tudo na nossa organização de Nutri e tudo mais. Camila, eu vou posso mostrar, mas eu vou mostrar lá nos stories depois, porque acho que ele não tá por aqui perto, tá? Depois eu mostro. Que mais? Aí, assim, gente, em relação a softwares, né? Então, assim, outra coisa que vocês precisam refletir antes de começar. Então, isso a gente tá falando antes de atender, porque não adianta você ter o paciente se isso não tá tudo certo para você, tá? Para não ficar feio. Eu vou atender o paciente, mas eu não tenho nem lugar para atender. Não, né? Tenham isso tudo antes, bonitinho. Softwares, vocês podem, se vocês estão estudando ainda, tem alguns softwares que eles dão a opção de você testar
por uma semana, por 15 dias, para você usar como estudante. Então, assim, você pode usar 10 pacientes, enfim. E aí você testa e verifica qual é o melhor para você. Porque como professora, vocês me perguntam muito, mas qual que é o melhor? Qual que você usa e tudo mais? Eu uso o WebDiet, mas por que eu uso o WebDiet? Porque eu me acostumei com o WebDiet. Eu gosto da plataforma do WebDiet. Para mim, ela é tranquila, eu não tenho problema, eu consigo colocar lá o que eu, né, não é um software para mim que eu vou olhar lá e não vai ter o alimento que eu tô querendo pôr no plano alimentar, sabe? Então, para mim é simples. Só que tenho colegas minhas que não gostam do WebDiet, que gostam do Diet Pro. E ok, tá? Então, por isso que eu falo que é interessante vocês testarem antes de comprar, fazer assinatura e tudo mais, tá bom? Então, testem para vocês saberem qual você vai elaborar. Mas necessariamente eu preciso de um software? Também não. Se você for fazer cálculo de dieta, você pode usar planilha no Excel. Quando a gente está começando, a gente tem pouco paciente, a gente consegue fazer tudo na mão, tá? Então, assim, testem. E se vocês verem que, eu não tenho ainda o poder para fazer uma assinatura de um software e tudo mais. Como a gente tem pouco paciente, faz no Excel, faz na mão, se vocês vão fazer cálculo. E a gente trabalha muito com a parte de dieta qualitativa, né? Que a gente vai fazer só a parte de melhorar a qualidade da alimentação antes de entrar numa quantitativa, enfim. De opções de software, a gente tem o WebDiet, a gente tem o Diet One, a gente tem o Avanutri. Então, eu já usei bastante. Quando eu acabei de me formar, eu usei muito o Avanutri. Depois que a gente foi mudando, aí tem o Diet Smart, enfim, tem vários. E aí é muito mais de feeling. Olha, esse aqui eu gostei, esse aqui eu não gostei, eu acho ruim, até mesmo. E vejam também que tem muitos softwares que eles oferecem alguns benefícios para o paciente. Então, tem software que você tem um aplicativo para o paciente, isso acaba valorizando a sua consulta, tá? Então, acabem vendo isso. Certo, gente? Dúvidas até o momento? Eu beber uma água. E aí, vocês podem mandar. E outra coisa é em relação a outro material físico, né, que é importante. Carimbo, viu, gente? É importante ter o seu carimbo. Por isso que precisa do CRN lá, a burocracia do CRN e tudo mais, para vocês terem o número para colocar no carimbo. E aí, quando vocês vão entregar um plano alimentar, entregar algum material para esse paciente, fazer um pedido de exames, enfim, você carimba com o seu carimbinho. E você pode, vou fazer atendimento online. Você digitaliza seu carimbo com a sua assinatura e usa do mesmo jeito para entregar os materiais para o seu paciente, tá? Então, é outro material físico que é legal vocês investirem aí, tá? E assim, outros materiais que é legal vocês já terem antes de começar a atender. Modelo de plano alimentar. Então, assim, como que você vai entregar esse plano alimentar para o seu paciente? Como que você vai entregar a dieta para o seu paciente? Você vai colocar a hora, você não vai colocar o horário, você vai colocar em 3 colunas. Como é que vai ser isso? Para você padronizar para todo paciente ser atendido do mesmo jeito. Lista de substitutos, já tenho essa lista de substitutos antes de começar a atender. O modelo de pedido de exames, enfim. São materiais que a gente acaba não pensando, né? Mas é importante que vocês tenham isso antes de iniciar os atendimentos, enfim. Outro passo, né, pra gente já começar a atender é fazer o quê? Falar que você se formou, gente. Porque tem, né, eu vejo uma dificuldade muito grande, assim, até das minhas alunas no curso e tudo mais. Como é que eu capto o paciente? Falando que é nutricionista, gente. Se a gente não falar que é nutricionista,
não tem como a galera adivinhar que você se formou, que você tá atendendo e tudo mais. Então, assim, fez tudo isso, já sabe onde você vai atender, já tem seus materiais, divulga. Então, assim, fala onde que você está atendendo, fala que você está atendendo online. Por aí, isso é muito legal você ter as redes profissionais, né? As redes sociais profissionais, você pode ter a que você goste mais, né? Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, enfim, aquela que você prefere, né? E aí falar sobre você. Então, quem você vai atender? Então, assim, eu sou uma nutricionista que vai atender mais criança. Sou uma nutricionista que vou atender mais saúde da mulher, tá? Então, achou o seu nicho, assim, você pretende atender um nicho específico, divulga que você está começando a fazer os atendimentos. Quem vocês estão aí, gente? Quem já atende e qual que é o nicho de você especificamente? Então, por exemplo, quando eu iniciei, eu não tinha um nicho pré-estabelecido. Então, assim, eu atendia gente que queria melhorar a alimentação, que queria fazer uma reeducação alimentar e tal. Mas eu não tinha um nicho específico, vou atender só mulheres e tudo mais. Depois, com o tempo, como eu fui fazendo parceria com assessoria, né, esportiva e tudo mais, aí que eu fui focando mais em praticantes de atividade física, até atletas, e enfim. E aí foi também nessa assessoria que vinha muita gente para emagrecer, muita gente que queria melhorar a flacidez, muita gente que queria celulite, melhorar a celulite. Aí eu fui focando muito na estética, tá? Então, o nicho, eu sempre falo que no início é importante, claro que a gente tem as nossas preferências, mas ele pode mudar conforme o tempo vai passando, tá? Felipe, que bom, seu CRN ficou pronto, ótimo. Quem já tá aqui, já tá com o CRN ativo, gente? Em relação a outra burocracia também, que é importante aí, né? Como vocês estão iniciando, em relação a pagamento, né? Conta. Pode ser interessante vocês terem contas separadas, tá? Vocês terem uma conta pessoal, seus gastos, enfim, e uma conta só para nutrição. Então, assim, você vai passar só essa conta para o pessoal fazer transferência para você, para pagar consulta e tudo mais, e com essa conta você vai lá e também tem seus custos do trabalho. Pode ser interessante e é bem válido para quem empreende, né? Quem é nutricionista e atende por conta própria é um empreendedor, né? Então, trabalha por conta própria. Então, é legal fazer essa divisão para não ficar muito, né? Não dar problemas aí com essa renda, com a vida financeira e tudo mais, certo? E ainda pensando nesse marketing, gente, a gente tem vários tipos. Você pode fazer, como eu comentei com vocês no início, o cartão de visitas, colocar em vários locais. Vocês podem fazer o cartão de visitas digital, para a pessoa entrar lá no seu perfil ou no seu site, ela já clicar, já ir direto lá para o seu WhatsApp, falar, enfim. Você pode fazer as suas redes sociais, todas elas, fazer o seu LinkedIn, né, que aí mostra o seu currículo mais completo, e no Instagram, enfim, você faz conteúdo de ajudar. Então, assim, como que eu capto paciente nas redes sociais? Que essa é a minha grande forma de captar paciente com redes sociais, né? Fazendo conteúdo útil, gente. A gente sai da faculdade querendo falar muito difícil e paciente não entende o nutricionês. Então, assim, receitas úteis, conteúdos que vão ser fáceis para aquela pessoa aplicar na prática dela. Porque se a gente fica focando muito em falar sobre a doença, falar as coisas difíceis, elas não entendem e aí elas não vão te achar interessantes, enfim, tá? Como funciona em relação ao preço de consulta? Varia de consulta para consulta, tudo o mesmo preço. Então, pessoal, em relação a consultas, né? Preço. Eu até fiz um conteúdo sobre isso esses dias.
Como que a gente precifica valor? O que vocês vão ter em mente? Qual que é o preço, em média, das pessoas que estão atendendo ali onde você deseja atender? Porque você não pode ir muito acima e também nem muito abaixo, tá? Então, vejam qual que é a média que vocês estão vendo lá no local que vocês atendem. Observem também, quem que eu desejo atender? Então, assim, eu desejo atender classe A, classe B, classe C, e vai estar também vai estar muito relacionado ao local que vocês vão atender, tá? Então, vai ser é interessante que vocês observem isso. O que eu gosto, o que eu recomendo para que vocês façam em relação a preço? Imagina a pessoa que você quer atender e escreve todas as características dela. Então, assim, eu quero atender mulher. Então, eu vou até dar um nome para ela. Vou atender a Fernanda, ela vai ter uma média de idade tal, geralmente ela vai trabalhar com isso, as dificuldades dela serão essas, e eu vou fazer conteúdo na minha rede social para falar sobre as dificuldades dela, para ajudar ela nas dificuldades, e aí a gente tem, em média, qual que é a renda mensal dessa pessoa. E outra coisa, Felipe, valor mínimo R$168, isso. Sempre vá lá no sindicato do seu estado, no sindicato da sua região, para ver qual que é o preço mínimo que estão cobrando, né? Que eles recomendam que a gente cobre. Porque se a gente cobra menos que isso, a gente está desvalorizando o trabalho do nutricionista. E, gente, não é certo, né? Você cobrar menos do que o que... Porque, assim, o que tá no sindicato é o mínimo. E quando a gente tá na área, gente, a gente trabalha pra caramba, não é pouca coisa, não, que o nutricionista que faz atendimento trabalha, tá bem? Todos esses materiais que a gente tem que fazer antes de atender, tem que atender bem o paciente, tem um pós-consulta, então, assim... Observem qual que é a média que tá lá, que a galera está atendendo. Não cobrem o mínimo e verifiquem o quê? O que vocês vão oferecer na consulta de vocês. Então, assim, eu faço um olhar diferenciado por conta da nutrição estética. Você já pode valorizar aqui. Eu tenho formação em nutrição clínica integrativa. Já é um outro valor de um nutricionista que acabou de se formar, tá? Então, assim, o que eu tenho que levar em consideração? Qual é a sua formação? Conforme você vai tendo experiência, você vai também aumentando o preço da consulta. Tudo isso a gente vai pensando nisso. E depois, eu recomendo que vocês vejam lá o post que eu coloco como que você pode precificar a sua consulta pensando no quê? Nos seus custos, porque a gente tem custo com aluguel, a gente tem custo com transporte para chegar lá, a gente tem custo com os materiais impressos, com a internet, com tal coisa, com outra coisa, e a gente também precisa lucrar, tá? Então, nessa formulinha que eu deixei lá num post essa semana, acho que foi comecinho dessa semana, deixei uma formulinha bem básica, assim, para que vocês somem os custos, depois de também somar ali com o salário, para ver qual é um valor interessante aí para vocês. E, claro, gente, tenham cuidado de não cobrar muito acima, certo? Por isso que é sempre bom ver qual que é a média. Mas como eu posso fazer isso? Liga para outros consultórios de nutrição, pergunta o valor da consulta, de locais próximos, né, a você, onde você atende, enfim. Na consulta online, os custos são menores e você pode cobrar um valor menor também, tá? Pode acontecer isso também, dependendo do custo que você tem. Porque, querendo ou não, eu atendo agora praticamente, vou dizer, 99% de online. Meus custos diminuíram quando eu atendia no presencial, porque no presencial a gente oferece uma experiência diferente. E aí você também tem que pensar, você vai oferecer um cafezinho pro seu paciente depois da consulta, um chazinho, vai deixar lá alguma coisa para ele, vai dar um kit para ele de primeiro com paciente, né? Então, são outros custos que são embutidos aí
nesse valor de consulta, tá? Mas tenham isso sempre em média. E vocês podem atualizar esse valor de consulta conforme formação, conforme inflação, tudo isso, certo, gente? Mais dúvidas em relação a isso? Deixa eu ver se eu não perdi nada, né? Porque eu vou falando. Isso, Felipe, persona, é isso mesmo. Então, pensem na população, assim, que vocês desejam atender. Quem trabalha, né? Não sei quem é do meu curso, enfim, que a gente fala de nutrição estética, maior parte é mulher. Então, a gente pensa quais são as queixas, como são as dificuldades dela, para vocês fazerem conteúdos nas redes sociais para atrair essas pessoas, que aí essas pessoas atraídas são atraídas para sua consulta. E aí, gente, eu falei para vocês, falem que você é nutricionista. Gente, aproveita, vai lá para sua consulta, fala que você faz uma story. Olha, pessoal, me formei, estou agora atendendo aqui no bairro X. Se você desejar mais informações, entre em contato aqui pela minha DM ou pelo meu e-mail, deixa o WhatsApp. E tinha esquecido. Antes de tudo isso, gente, tem um e-mail profissional, tá? Porque às vezes eu dou uns puxão de orelha em aluno meu que manda o e-mail pessoal lá. E aí não é legal, tá? Então, assim, vai atender? Tem um e-mail profissional, com seu nome bonitinho, nutricionista ou não, mas nada de apelido, nada de cheio de número, tá? Cuidado com o e-mail. Você pode ter um WhatsApp Business ou não, isso aí vai depender da sua necessidade, mas é importante que vocês deixem o mais profissional possível, porque isso passa uma imagem boa para o seu paciente. E eu falo que assim, a gente investe bastante em marketing no início, mas depois, o nosso melhor marketing é o próprio paciente. Então, o paciente foi bem atendido por você, se sentiu bem durante a consulta, ele vai indicando para mais e mais pessoas, tá? Camila, quem fez faculdade de EAD tem mais dificuldade de conseguir emprego? Não, viu, Camila? Não vejo essa diferenciação, não. E ainda mais agora que o EAD está cada vez mais forte, então não tem essa diferenciação em si de conseguir emprego ou não, por conta se é à distância, se é semipresencial, se é presencial ou não, tá? Então, é interessante aí sempre deixar e-mail profissional. Se vocês puderem também ter um site onde vocês falam sobre vocês, enfim, é legal, porque isso vocês também podem usar no Google Meu Negócio. Então, o Google Meu Negócio dá para vocês patrocinarem, para vocês aparecerem nas primeiras. Então, por exemplo, o pessoal vai procurar lá, nutricionista do Rio de Janeiro, sei lá, de algum bairro do Rio, gente, não conheço nenhum, tá? Então, Nutri lá no Rio, para você aparecer nas primeiras colocações, muitas vezes a gente faz anúncio, então a gente patrocina, e aí esse custo aí de marketing também vai entrar lá no custo para você ter, né, no preço da consulta, mas sempre deixem um valor para que vocês possam patrocinar tanto no Google ou até mesmo no Instagram, nas redes sociais, para as pessoas verem sobre vocês. Porque quem entende, né, gente, quem trabalha muito com redes sociais, e que é o meu caso, que eu trabalho já com um bom tempo, vê a diferença aí das redes sociais de um tempo para trás para cá. Então, assim, o algoritmo muda muito e pra gente sempre aparecer, por isso que no feed e tal de vocês, às vezes a gente tem que investir lá no Instagram para que ele mostre o post pro público, tá? Então, esse valor, eu sempre deixo um valor dado o meu orçamento para marketing, tá? Então, isso é também importante de vocês observarem aí no orçamento de vocês. Nutri, Espíndola, o que fazer se a primeira oportunidade de emprego não for na área que não vou querer atuar? Acha que vale a pena aceitar?
Depende muito, viu, Nutri? Eu, por exemplo, meu primeiro trabalho não foi na minha área. Então, assim, era em área de UAN, né? Então, eu trabalhei um pouco, mas eu já não queria trabalhar, né? Porque eu já tinha feito estágio. E, enfim, eu fui mais porque, assim, quando eu me formei, eu precisava ganhar dinheiro, né? Eu estava totalmente sem saber o que fazer e precisava de alguma oportunidade de algum jeito. Então, aceitei, mas eu sabia que não ia ficar por muito tempo. E aí depois a gente foi indo ver outras oportunidades e tudo mais, tá? Mas é muito pessoal, depende muito de como é que tá sua vida aí no momento, enfim. Porque muita gente até acaba também trabalhando em outra área para conseguir investir na área que quer, né? Que deseja e tudo mais. Então, não sei se esse é o seu caso. Certo, gente? Mais dúvidas que vocês desejam saber após se formar? E assim, gente, currículos, né? Então, aproveita também, né? Eu falei, à espera do CRN para ele liberar tudo, faz um currículo bom. Hoje o Canva, ele tem vários modelos legais, assim, de currículos. Mesmo que vocês nunca tenham trabalhado, vocês podem colocar experiências de estágios, vocês podem colocar experiências de voluntariados, de projetos de extensão, enfim, tudo que vocês acabam fazendo durante a faculdade. Então, se fez pesquisa, se não fez, mesmo que vocês não tenham trabalhado, façam currículos legais. Então, assim, tem muitos de vocês que fazem cursos durante a faculdade, coloquem isso, né? Então, não necessariamente você precisa se formar e já, como é que se fala? Já ter uma pós-graduação, tá? Então, assim, eu vou me formar e eu já preciso fazer uma pós? Não, você pode trabalhar por um tempo e aí só depois você fazer a pós. Eu até recomendo que às vezes a gente faça isso, a gente demora um pouquinho para fazer a pós. Porque tem muita gente que se arrepende da pós que fez. Então, se formou, já foi fazer uma pós e aí não foi uma pós que gostou, não conseguiu atuar na área da pós. Então, espera um pouquinho. Eu, por exemplo, eu demorei para fazer minha pós de esportiva. Acho que demorei até razoavelmente, porque eu precisava entender melhor sobre nutrição esportiva e aí eu fui fazer a pós, tá? Então, façam currículos para vocês começarem a enviar. Então, deixa lá, não precisa também deixar um currículo muito poluído, até porque as empresas hoje em dia não leem, né? Hoje em dia tem muito processo seletivo que é robô, né? Então, que é a inteligência artificial que acaba fazendo a primeira varredura aí e falando se você está apto para ir para as outras fases ou não. Então, não deixe o currículo também muito poluído. Débora, qual software usar? Isso, a gente comentou durante a live um pouco, mas eu sempre recomendo, gente, que vocês testem esses softwares para ver qual melhor vocês né, qual que é, como falo, dá o match. Então, assim, o WebDiet eu sei que dá um tempo para vocês testarem, e eu gosto, é bem bacana, é bem completo, mas tem Diet One, tem Ava Nutri, tem Diet Pro, Diet Box, enfim, tem vários deles. E eu recomendo que vocês testem para ver qual que é o mais legal para vocês. Porque esses softwares, eles vão ter as fórmulas, gente. E é mais a gente saber, né, saber mexer com a fórmula do que muito mais o software em si. O que eu falo para vocês observarem em relação ao software? Será que aquele software que você tem um banco de alimentos bom? Porque tem software que eu sofria, porque ia colocar, sei lá, vou dar um exemplo ia colocar morango e aí ele não me dava opção de morango, né? E aí eu sempre ia ficando cadastrar, enfim, então para mim não era prático se eu tinha que olhar na Taco para colocar no software. Então, banco de alimentos é uma coisa que vocês observarem, óbvio, o preço e o que eles oferecem, né, de a mais, assim, tá?
Felipe, qual a melhor forma de aferir composição corporal? Gente, melhor forma ainda é o básico, tá? Então, se você faz uma boa... usa bem o adipômetro, você usa bem as fórmulas, e aí fórmulas para avaliação de composição corporal vai depender da população que você atende, né? Então, atletas são pessoas obesas são outras e tudo mais. E claro, vocês podem também ter bioimpedâncias. Tem só que bioimpedância, quando eu até comentei no início. A gente tem que investir um pouco mais de dinheirinho, né? Se a gente quer uma impedância boa, enfim, tudo mais. Nutri, Elaine, me adaptei com Diet Box para cardápio e Webdiet para estudar. Isso, ótimo. Então, a Elaine tá no curso, gente. Então, é o que eu acabo falando. Testem. E aí, a gente vê qual que é o melhor, enfim, tá? O Webdiet, por exemplo, tem bastante essa parte de cursos extras. Então, às vezes vale a pena você pagar a assinatura e você também estudar, tá? Porque quando a gente se forma também, gente, não esperem que a gente vai saber atender o paciente só com o conteúdo da faculdade. A gente precisa estudar, a gente precisa pôr na prática, enfim. Então, assim, eu quero trabalhar com nutrição estética. Curso de nutrição estética, mesmo que seja formação complementar. Quero trabalhar com nutrição esportiva. Faz um curso complementar para entender sobre nutrição esportiva, porque a gente se forma, mas a gente ainda assim precisa de um conhecimento mais especializado, certo? Mais dúvidas? Que eu acho que eu acabei de comentar todos os meus pontos principais. E depois não deixem de ver também lá o post de preço, né? De precificação da consulta. Bom, gente, acredito que é isso. Vou deixar só uns 2 minutinhos aí finais para vocês tirarem dúvidas. Na próxima quinta, a gente deve ter live novamente. Que aí, para falar mais de alguma queixa estética mais técnica, né? Então, hoje a gente tá falando mais da parte mais de consultas, né? Da parte geral. E aí, na próxima semana, a gente deve falar de alguma dúvida mais técnica. Kelly, vai ficar gravado, gente. Fica tanto gravado aqui, quanto lá no YouTube, para depois, quem precisar tirar alguma dúvida, chegou tarde, tá? Depois vocês vejam lá. Bom, gente, espero aí que vocês tenham gostado da live. Que já estejam nessa parte de se preparando para fazer atendimento, né, e tudo mais. Deixa eu ver, Felipe, quais exames laboratoriais não pode faltar? Gente, eu vou fazer uma live só sobre exames, mas, pessoal, exames é a última coisa que a gente pede. Isso quando a gente pede, por exemplo, tem muito paciente meu que eu não peço exame nenhum, porque o exame é mais para você confirmar algo que você tá vendo na consulta ou que ele tá demonstrando para você através de pele, de cabelo, de unhas e tudo mais. Mas o exame é a última coisa, tá? Que a gente acaba pedindo. Isso se pedir, porque, como eu falei para vocês, tem muito paciente que eu nunca pedi exames laboratoriais. Há alguns que são, se o paciente fala, olha, não faço exame há 2 anos, ou faz muito tempo que eu não faço exame, perfil de hemograma, sempre bom pedir, perfil hormonal, mulheres e tudo mais, às vezes pedir cortisol, dependendo de como esse paciente se encontra, que mais? Vitaminas, então vitamina D, uma vitamina que sempre está em baixa, mas o exame é sempre assim. Você observou algo do seu paciente que
tá ruim, ele não tá consumindo algum alimento, ou ele tá falando que ele tá muito cansado, tá com muita queda de cabelo, que a unha dele não tá caindo. Aí a gente pede exames específicos, mas não tem um exame essencial para você pedir na sua consulta, nem nada disso. Só quando o paciente fala, olha, eu quero que você peça exames para mim. Aí você faz a lista de exames, mas como se fosse um check-up, né, do médico. Camila, pode fazer 2 especializações de uma vez? Pode, até pode, Camila. Só é importante ver se você tem tempo para isso, tá? Quando a gente começa a fazer os atendimentos, é corrido. E hoje tem muitas pós que são mescladas, né? Então, tem pós nutrição clínica e estética, nutrição esportiva e estética, saúde da mulher e nutrição estética. Tem muitas que são mescladinhas, mas dá para fazer 2. Sim, não tem... É só mais o tempo mesmo que pega, né? Elaine, preciso, gente, de um curso sobre dificuldade em interpretar. Gente, exames laboratoriais também é algo que a gente sofre um pouco para fazer interpretação, né? Porque na faculdade a gente mal vê e exame sempre muda, é muita diretriz, é muita valor de referência, valores ideais, valores ótimos e tudo mais. Lá no curso de nutrição estética a gente vai ter um módulo sobre os principais exames para cada queixa. E aí falar um pouco sobre os exames, né? Como fazer esse pedido de exames e tudo mais. Certo, gente? Mais dúvidas? Que aí eu vou fechando a live, até para ela não ficar muito longa, né? Para você, eu vou atender em clínica. Preciso enviar para o CRN algum documento? Não, viu, Elaine? Geralmente não, tá? Depende muito de como é que é a clínica. Mas eles, geralmente, para mim, eles nunca pediram. Assim, às vezes eles querem atualizar alguma coisa no sistema, aí eles perguntam onde está trabalhando e tudo mais, mas não, o importante é estar com ele, com o CRN ativo. Débora, que bom que gostou. Camila, quanto tempo demora especializações? Geralmente vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende muito de como que é o tempo, porque geralmente uma especialização você precisa de pelo menos 360 horas. E aí vai depender se você tem aula toda semana, se você tem aulas por mês, isso aí vai demorar. Elaine, porque eu já tenho um cadastro no nutricionista. Isso. Às vezes, Elaine, eles vão só para você atualizar seu cadastro para falar onde você trabalha, mas não necessariamente você precisa enviar documento. E, gente, a Elaine me lembrou de algo importante. Se vocês desejam atender online, vocês precisam fazer o cadastro no nutricionista, tá? Então, assim, é o CRN e o cadastro no nutricionista, certo? Porque se não tiver, você também pode ser penalizado porque você não está cadastrado. E o nutricionista é interessante porque o paciente pode conferir também, porque até mesmo para você identificar quem é nutricionista e quem tá lá tá inventando que é nutricionista, que infelizmente a gente tem. Então, o paciente pode pôr seu número lá e ver se você é nutricionista mesmo, pode atender online ou não, tá? Então, pegou o CRN, vai lá no site do nutricionista e faz o cadastro também. Algo que eu tinha esquecido, a Elaine me lembrou. Então é isso, gente. Ótimo. Qualquer dúvida, vocês podem deixar lá no comentário dessa live que vai ficar gravada. Agradeço por quem participou da live. E é isso. E sim, Felipe, precisa. Enquanto tá provisório, precisa estar com um pezinho aí do lado, tá? Certo? Então, eu desejo uma ótima noite a todos. E até próxima semana, logo mais eu divulgo o tema da nossa live. Até mais, gente!